Fala galera, tudo bom? Sim, mais um vídeo sobre vida de cristão. No último vídeo dessa série, nós abordamos sobre o que mesmo? Sim, sobre oração. Se você não viu, depois você pode assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, ó, no box de informação. E aí você pode clicar depois que assistir esse vídeo. Então espere esse vídeo terminar, depois você assiste o outro. Nesse vídeo, nós falamos da nossa dificuldade de manter a constância na nossa oração, na nossa intimidade com Deus. Principalmente nos dias de hoje. Além disso, eu dei vários exemplos de como nós podemos ser fiéis a isso. Baseado nas minhas experiências e também em algumas partilhas que eu fiz com alguns amigos e também de alguns estudos que eu já fiz. Porém, agora eu decidi aprofundar em alguns tópicos que eu citei naquele vídeo. E aí nós vamos começar pela leitura da Bíblia, que é o tema de hoje. Como você viu aí no título do vídeo. Só que esse assunto é um assunto que é muito extenso, tem muitos detalhes, merece um pouco mais de cuidado. Como muitos assuntos da nossa igreja, são assuntos muito ricos de informação, e existem coisas que não tem como cortar. Então eu decidi dividir esse tema em duas partes, pra também não ficar cansativo pra você. E nem pra mim, senão minha voz vai embora. E aí, nessa primeira parte, nós vamos falar de maneiras que nos ajudam a viver bem essa prática da leitura da Bíblia. Certo? Então vamos lá, vamos parar de falar e vamos começar a falar do tema em questão. Muitas vezes quando nós começamos a frequentar a igreja, nós temos aquele encontro pessoal com Cristo, nós temos vontade de ler a Bíblia inteira e realmente tem... A gente consegue ler a Bíblia inteira, consegue decorar todos os versículos. Mas depois de um tempo, para algumas pessoas, como eu disse no outro vídeo, a nossa vida começa a mudar, aí a correria começa a meio que cortar um pouco no nosso tempo, não só em relação à oração, mas também a leitura da Bíblia, dos nossos estudos. Parece que as coisas ficam mais difíceis. E também a gente fica um pouco perdido diante de algumas passagens que são um pouco mais complicadinhas, né? Porque tem umas passagens que são mais complicadas. Ou então a gente fica na mesmice. E a palavra começa a não produzir mais frutos no nosso coração como antes. Porque a gente pega e liga no modo automático. Tem pessoas que acham que não é necessário ler a Bíblia. Ou que ela é muito cansativa, que ela é chata, ou que nem se preocupam com isso. Ou ainda, a Bíblia coloca no Salmo 90 e deixa enfeitando a sala, o quarto e criando poeira. Enfim, há muitas outras situações e muitos são os motivos para que tudo isso aconteça. Mas, para que nós mudemos todas essas situações e também algumas mentalidades que nós podemos ter ou que outras pessoas possam ter ou possam ter colocado na nossa mente, enfim, primeiro a gente tem que entender a dinâmica da leitura da Bíblia, como nós fizemos na oração no outro vídeo. A Bíblia, ela é um livro. Sim, é claro que ela é um livro, né, gente? Mas ela não é um simples livro, ela é a palavra de Deus. Ali é uma das maneiras mais concretas que Deus escolheu para falar conosco, uma maneira bem visível da gente ver que ele não é tão distante, mas que ele é muito próximo. Ali tá toda a mensagem dele para nós. Como diz no YouCat, YouCat, Catecismo da Igreja Católica, com uma linguagem adaptada para os jovens. Depois você vai ver isso no outro vídeo. ela é uma longa carta de Deus dirigida a nós. Então, além dela ser um livro, ela é uma forma de Deus conversar conosco. Então, pra gente fazer a leitura correta dela, e principalmente para que ela gere frutos na nossa vida e na vida do próximo, Nesse mundo que tá precisando de frutos de oração, nós precisamos ter uma atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo e com o nosso coração aberto, nós nos colocarmos na presença de Deus. Por isso que a leitura da Bíblia também é uma oração, porque é o nosso diálogo com Deus. Mas nesse caso, é mais um momento de ouvir o que Deus tem para nós e depois disso nós correspondermos a Ele. É como diz aquela música que é antiga, mas é muito bonita. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. desculpa a voz, tá? Que ela não tá legal hoje. Ou também, como diz aquela outra música que também é antiga. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Você continua cantando, né? Viram esses pensamentos? De que a Bíblia é muito cansativa, de que eu não preciso ler a Bíblia. Você já responde logo de cara. Não, não é. É Deus falando comigo. Deus, o Rei dos Reis, falando comigo. Ju, eu entendi isso. Mas como eu posso ser mais frequente na leitura da Bíblia? Como que eu posso melhorar isso? Ótima pergunta. Claro que há vários métodos para se fazer a leitura da Bíblia. E também para que ela se torne mais prazerosa, que ela gere mais frutos em nós. Mas eu vou falar sobre algum deles no próximo vídeo, na parte 2. Então aqui eu vou dar algumas dicas para você viver bem o seu estudo bíblico, a sua leitura orante, e que eu acredito que são dicas que se aplicam em todos os métodos, independente deles. Vamos às dicas. Primeiro, leia a Bíblia todos os dias. Não abra exceções.
é manter-se constante. Isso vai ser de uma forma mágica? Não, vai exigir muito esforço de você, porque vai ter dia que você não vai querer ler, mas você tem que colocar como um objetivo, se propor a isso. Por exemplo, o nosso corpo precisa de alimento e água todos os dias, certo? Certo, óbvio, né? Então, a nossa alma também precisa desse alimento. Todos os dias, não é uma vez ou outra. Porque se a gente não alimenta a nossa alma, ela fica fraca. E aí, peca mais ainda. E aí, fere mais o outro. Então, é uma maneira de nós alimentarmos a nossa alma e estarmos bem mais próximos de Deus. 2. Tenha uma hora marcada para fazer a sua leitura da Bíblia. Escolhe um horário para se dedicar a isso. Ah, Ju, mas qual é o melhor horário? Bom, existem pessoas que se dão super bem de manhã, por exemplo, acordou, já pega a Bíblia, já lê e já usa ela durante todo o seu dia, como se fosse uma moção, um tema para aquele seu dia. E super rende, que não é o meu caso. Eu não rendo nada durante a manhã, principalmente em relação à oração. Eu rendo muito melhor durante a noite. Eu me empolgo à noite, eu gosto da noite. Mas existem pessoas que não se dão bem nem no horário da manhã e nem no horário da noite, porque se dão melhor no período da tarde. Não importa o horário que é mais utilizado pelas pessoas, ou o que dá certo para um e o que dá certo para o outro, mas sim aquele que você se dá melhor. Ou seja, você tem que se conhecer e conhecer o seu dia para ver qual é o melhor horário para você viver a leitura da Bíblia. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você, ou não pode dar certo pra sua mãe, ou não pode dar certo pros seus amigos. Então, analise a sua realidade, escolha um horário e seja fiel a esse horário. 3. Marca a duração do tempo da sua leitura, para que você não faça menos e também para que você não acabe se perdendo e nem exagerando. É uma forma de você também se disciplinar. Mesmo que você comece com uns 10 minutos, viva muito bem esses 10 minutos. E depois, com o tempo, vai aumentando. Deixa 1 hora, por exemplo, 40 minutos, que é um tempo muito bom para você ler, para você meditar. Tem pessoas que precisam de mais tempo. Aí vai depender também da sua realidade. Não começa de forma exagerada, do tipo, no seu primeiro dia já pegar e ler 2 horas, porque depois vai ter um tempo que você vai desanimar e aí você não vai conseguir e vai cair. Então, comece aos poucos. E aí vai aumentando. É como uma escada. Você vai subindo aos poucos. É a mesma coisa no estudo bíblico. É a mesma coisa em relação às nossas orações. Quando a gente começa com esses exageros, a gente corre muito risco de parar e aí travar de vez. E aí vem todo aquele deserto que a gente já comentou no outro vídeo. Tem muitos casos assim. A pessoa começa com toda aquela ânsia, com toda aquela vontade e do nada para e já não tem mais vontade de fazer nada. Porque exagerou. Na vida, nós não temos que exagerar. Tem que ser equilibrado. 4. Escolha um bom lugar para se fazer isso. Ter um lugar só seu é muito bom, principalmente onde haja silêncio, onde você consiga se concentrar, um ambiente bem propício assim para você rezar, uma leitura que também é uma oração. Você não vai se matar, não vai matar as pessoas se você não conseguir ter esse lugar todos os dias, ou não fazer naquela hora. Porque imprevistos acontecem, gente. Nem tudo que a gente planeja na nossa vida dá certo. Então, você tem que estar pronto para lidar com os imprevistos e não ficar irritado porque eles surgiram. Eu me irritava muito com isso. Lembra do que eu falei no vídeo lá da oração? Muitas vezes nós somos convidados a adaptar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos roteiros e até mesmo a nossa maneira de orar. Também se aplica à leitura da Bíblia. Então, como eu disse, se isso acontecer, não fique irritado. Tenta buscar outras soluções. Por exemplo, aqui em casa mora muitas pessoas. E mesmo a casa sendo grande, a gente não tem privacidade, a não ser quando a gente vai no banheiro. Mas quem não tem como também. Então, por diversas vezes, eu tive que adaptar a minha oração, meu modo de estudar, tive que trocar o lugar, tive que trocar os horários, porque não tinha como eu fazer a oração naquele horário por causa dos meus afazeres também. Ou porque tinha alguém no meu quarto, tinha alguém no quarto das minhas irmãs, ou tinha alguém no banheiro, então não tinha como. Certa vez eu fui em um encontro em que uma irmãzinha partilhou sobre essa questão do estudo da Bíblia. Que ela fez o estudo da Bíblia dela na cozinha e com os sobrinhos dela correndo em volta dela. Mas ela conseguiu se concentrar. E o que foi que ela disse em relação a isso? Mesmo que tenha barulhos exteriores e você precise fazer o seu estudo bíblico, tipo, não há outra opção, faça naquele lugar mesmo. Mesmo que tenha barulhos, o importante é você se manter focado. Uma vez ou outra isso realmente vai acontecer. Não vai ser sempre, mas você terá desafios. Então, aceite e busque soluções. 5. Faça a leitura num ambiente de oração, a não ser que seja um imprevisto, como aconteceu com essa menina, né? E aí, isso também nos lembra de manter a nossa postura de oração. Entender que a Bíblia é muito mais que simplesmente passar os olhos na linha e pronto, acabou. Não, é ter um coração aberto, é estar pronto para um diálogo com Deus, é estar pronto para compreender, entender e contemplar tudo aquilo que Deus fala por meio da palavra. E também lembrar de que muitos lugares em que você vai estar, você pode se colocar em oração, como aconteceu com o exemplo que eu dei
lá atrás. 6. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, tenha uma caneta, um lápis ou um marcador de texto. Pra que, Ju? Pra você marcar sua Bíblia. Cara, você tá louca, né? Eu vou sair riscando a minha Bíblia. Sim, você vai riscar sua Bíblia, e isso não é loucura. A gente não possa riscar, não possa fazer as nossas anotações. Muitas vezes a gente tá com a Bíblia e não tá com o caderno, então fazer uma pequena anotação e marcar um versículo que é importante é muito bom. A Bíblia, ela é um instrumento para você. E isso vai te ajudar ainda mais, como eu já falei. Então não tenha medo de riscar sua Bíblia. Eu tinha muito receio de riscar a Bíblia antigamente. Hoje eu já não tenho mais. Por quê? Fazer as marcações me ajudaram a me concentrar na leitura, a entender a mensagem e a parte mais importante de tudo, gravar na minha mente e no meu coração. Fora que super te ajuda a encontrar as passagens durante uma pregação, durante um evento, durante uma palestra. 7ª e última dica. Além de tudo isso, eu sugiro a você ter um diário espiritual para fazer o seu estudo bíblico. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei para a igreja. No primeiro evento que eu fui, que foi o PHN, foi o acampamento do PHN, um grande amigo meu disse assim: Ju, pra onde você for, você vai levar Bíblia, caderno e caneta. Porque Deus pode falar alguma coisa e aí você pode acabar esquecendo, então você vai e anota. Nunca mais eu esqueci disso. Então eu agradeço muito esse meu amigo Marcinho. Muito obrigado, irmão. Valeu. Então aonde eu vou com a mochila. Por isso que eu ando de mochila, né? Que eu vou levar Bíblia, caderno, caneta. Antigamente eu levava estojo, mas agora eu tô um pouco preguiçosa e não tenho levado estojo, é só uma caneta. Tanto que nos eventos, os meus amigos já olham pra mim e já falam. Tipo, meio que zoando. Ju, já trouxe seu caderninho, né? Porque eles sabem que sempre que tem pregação, que tem informação, eu tô com o caderno na mão e eu tô lá. Durante os eventos, o meu ouvido tá na pregação e minha mão já tá lá escrevendo no caderninho. Tudo que o pregador tá falando, tudo que o palestrante tá falando. E também coisas que Deus tá me motivando. Eu divido, né, esse caderno, esse diário espiritual de duas maneiras. Uma para estudo bíblico e outra para as minhas orações e algumas outras motivações que Deus vai colocando no meu coração. Deus sempre me motiva a vida inteira a escrever tudo, desde muito pequena, como eu já partilhei isso no blog. Então eu tenho essa boa mania de escrever tudo. Mas no caso do estudo bíblico, essa atitude de escrever faz com que a gente fixe mais as coisas na nossa mente, além de ser uma forma para ver como que tá o nosso progresso, tanto espiritual quanto mais prático, assim, né? De ver se realmente a palavra gerou frutos em nós. E ele um dia pode ser instrumento na sua vida. Por que eu tô dizendo isso? Houve muitas vezes em que eu peguei o meu diário para reler, para fazer algumas revisões, porque eu tenho vários diários espirituais, eu tenho desde quando eu iniciei na igreja, então eu tenho vários. Aquilo que eu tava passando naquele dia em que eu li, em que eu fiz a revisão, foi a resposta de Deus na minha vida. Era o que eu precisava para aquele dia. Então Deus se utiliza de muitas coisas para falar conosco, e coisas muito práticas. É nada tipo contos de fada, magia, não é nada disso. É algo muito prático, nos detalhes do dia. Então, mais uma dica. Se você tem diário espiritual, tenha esse costume de revisar o seu diário espiritual. Para incentivar aqueles que não têm diário espiritual, eu vou citar alguns pontos. Aqui. Em que o Monsenhor Jonas Abib, da comunidade Canção Nova, que eu amo de paixão, cita no livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, que eu também vou usar no próximo vídeo. Aqui ele fala algumas coisas do tipo: é uma excelente maneira de registrar as revelações recebidas diariamente da palavra de Deus. É um tesouro que não se pode perder, porque a nossa mente muitas vezes esquece, então o caderno ele vai lembrar. Cria em nós uma saudável atitude de expectativa, ficamos atentos e de coração aberto. A mensagem de Deus é viva. Temos a certeza e por isso esperamos. 3. Ajuda-nos a verificar nossa própria fidelidade e obriga-nos a ser sérios, honestos com relação a nós mesmos. 4. Facilita a revisão. E que aí cai naquela dica que eu te dei. Revisa o seu diário espiritual. E aí o quinto e último. Apresenta-nos uma boa avaliação do nosso progresso. E isso nos dá coragem e entusiasmo para continuar. O Senhor Jonas só confirmou algumas dicas que eu te dei aí. Olha, eu não vou te enganar. Talvez, em algumas dessas dicas, você pode cair, você pode ter dificuldade. Pode acabar dando uma pausa, você pode acabar esquecendo durante o seu dia. Isso é super normal. Mas se isso acontecer, não desista. E se você tá parado nesse método de oração, esse vídeo é um convite para você voltar a orar e voltar a essa prática linda, porque é uma forma muito prática e muito visível de ouvir a voz de Deus, de saber o que Deus quer pra gente. E é como dizem, tanto pra quem vai começar agora, quanto pra quem vai reiniciar, vai recomeçar, caiu, levanta, mas só não para. Isso é uma música do Rosa de Saron. Pra ser fiel na leitura da Bíblia, que é muito importante pra nós cristãos, e ajudaria muitas pessoas também que não são, que lá tem muita dica. É preciso ter perseverança, disposição, como eu já falei, e decidir-se todos os dias a ouvir a Deus por meio da palavra. Tenta praticar esses pontos aí durante essa semana, porque na outra a gente vai dar mais um passo, aí é um passo um pouco mais profundo, assim, um pouco mais exigente, que é os métodos de estudo da Bíblia.
Sim, porque aí nós falaremos dos métodos. Se você tem alguma dica ou alguma experiência sobre a leitura da Bíblia, compartilha aí nos comentários. Fica à vontade. Se você gostou... Claro, você vai dar aquele gostei, assim, aquele joinha. Muito obrigada. E se você quer estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, inscrever-se, para saber das novidades. Então é isso, galera. Eu espero que mais do que você ter gostado do vídeo, ele tenha te ajudado de alguma forma, como ele tem me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!